Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Me fala aí no chat se estão conseguindo me ouvir, se o áudio tá bom. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Ednan, oi Ednan, Lari Dornelles, Tamires, que bom que você veio. Tomás, Thaís de olho aqui. Elane, oi Elane, tudo bem? Então, gente, a Tamires já mandou um bloquinho de caneta. Então, é isso mesmo, se vocês quiserem anotar, pegar um papel e caneta para anotar as coisas, ou digitar aí no computador, fica a preferência de vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem anúncios no Facebook e mostrar como esses mesmos anúncios podem divulgar no Instagram. Porque assim, no Instagram tem aquela opção de promover publicação, no Facebook tem de impulsionar publicação, mas isso é um dos maiores erros de se fazer, porque eles não são muito efetivos, eles acabam gastando mais e não são muito efetivos na divulgação. Então, na primeira parte, eu vou ensinar para vocês como fazer anúncios, vou tentar aqui fazer junto com vocês no Facebook. Se travar ou cair a internet, eu separei alguns prints do passo a passo e aí eu ensino para vocês, então fiquem tranquilos. Depois disso, eu vou falar um pouco de público orgânico, também de três estratégias do marketing. Uma estratégia, na verdade, que engloba três gatilhos mentais. Então, a aula vai até as 5, mas vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas durante, porque essa primeira parte vai ser só anúncio. Então, aproveito para fazer todas as perguntas de anúncio nessa primeira parte. Eu vou estar sempre de olho aqui nas perguntas, podem ir mandando, que eu dou uma pausa e vou vindo para cá. Então, eu vou começar só com uma pequena apresentação e aí a gente já vai para a parte dos anúncios. Só compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos lá. Hoje é marketing digital para empreendedores de sucesso. Eu sei que muitos aqui não são empreendedores, mas só o fato de estarem aqui e estar buscando mais informações já faz de vocês um pouquinho de empreendedores. A Tamires, eu sei que ela é. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Libânio, tenho 23 anos, moro aqui em São Paulo. Eu sou embaixadora da Rede PG, que é composta pelos ex-participantes do Pense Grande Incubação, que foi feito pelo apoio da Fundação Telefônica Vivo com a Aliança Empreendedora. Foram 5 anos, foi de 2015 até 2019, e depois disso a gente acabou formando essa Rede PG, que são dos ex-membros. E como muito dos negócios tem cursos, a gente teve a ideia de fazer esse festival, que é o Semana Conecta E para vocês, e também teve a ideia de abrir para o público, né? Não ficar só para quem era da incubação, mas abrir para todo mundo ter essa oportunidade. Então, eu sou jornalista, recém-formada, fez um ano que eu me formei. Estou cursando pós de negócios e mídias digitais, que engloba o marketing, e eu trabalho com marketing digital. E aqui, como vocês podem ver, que tinha né, o login aqui do Clubebook, deixa eu ver se eu consigo voltar. O login do Clubebook é a minha empresa, que foi um negócio incubado, que eu comecei na faculdade, no curso de jornalismo, e eu tenho ele ainda, ele não tá assim ativo, eu não tô constantemente nele o tempo inteiro, mas ele ainda tá ativo e eu sempre comecei com marketing literário. Então essa questão que eu falei de impulsionar, de promover, eu já fiz isso e eu sei que não dá certo. Por isso que eu já falei para vocês não fazerem. E aí eu faço essa pergunta para vocês: vamos fazer anúncios? Os anúncios que tem nas redes sociais, os mais conhecidos é o do Facebook, do Instagram e do AdWords. Mas também é possível fazer anúncios no YouTube e no LinkedIn. No YouTube, o anúncio pode ficar naqueles comerciais, que agora tem muitos. Eles estão colocando mais de um comercial para fazer com que você compre a conta premium deles. Então, isso é uma tática deles, ao mesmo tempo que eles estão sendo pagos para anunciar, eles estão usando essa tática para que todo mundo pague eles. Então, eles ganham cada vez mais dinheiro. Por coincidência, o YouTube é do Google, Facebook e Instagram também são do mesmo proprietário. E tem do LinkedIn, que é para divulgar vagas ou para mandar inbox, isso vai muito de acordo com o que você quer atingir e também do que é a sua empresa, porque algumas empresas, às vezes, o perfil dela não tem muito sentido ela fazer anúncio no LinkedIn, então vale investir no Instagram e assim vai. Então, assim, já vou começar explicando por que eu decidi fazer do Facebook e Instagram e do AdWords não.
porque é o seguinte, a maioria, pelo menos que está aqui, nunca fez anúncio, está aprendendo. Quem já sabe já consegue decidir qual que é o melhor caminho. Mas para quem não sabe, é melhor esse caminho do Facebook e Instagram, até porque quem está começando sempre usa forte essas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então é uma maneira de ensinar mais e me ensinar como vocês podem gastar menos, porque os anúncios do Instagram ficam muito mais baratos feitos pelo Facebook. Mas é questão de testes. Então, assim, o que eu estou mostrando é o que já deu certo para mim, pode não ter dado certo para outros negócios. Para alguns negócios, talvez seja melhor outra plataforma, como tem o AdWords, que é mais, pelo menos ao meu ver, eu usava muito, muito, para mim era muito bom. Era mais voltado para site ou coisas muito, muito específicas que as pessoas entram no Google e pesquisam. Então, se eu estivesse anunciando um livro, já que é de marketing literário meu, eu usava o Google AdWords. Se a pessoa pesquisasse algum tipo de livro que tinha a ver com aquilo que estava pesquisando, era mais efetivo. Então, vai muito da escolha de vocês, mas hoje eu só vou falar do Facebook e Instagram, precisamente do Facebook, que ele já manda automático para o Instagram, que já fica conectado nas duas contas. Então, eu vou tentar fazer junto com vocês aqui, mas antes, quem não tem a primeira coisa do Facebook precisa ter uma página. Então, assim, tem que ter, no caso, teria que ter um perfil no Instagram para você conseguir divulgar para lá, desse modo que eu vou ensinar, tá? E no Facebook teria que ter uma página, e não só uma conta, mas uma página comercial. Então, eu vou mostrar aqui em prints como vocês podem criar essa página, quem não tem, é bem rapidinho. Vocês vão no perfil de vocês inicial, na barra lateral. O meu tá assim porque é da nova versão do Facebook, que eu acabei deixando a nova versão. Você vai clicar em páginas, não tá aqui em vermelhinho. Depois que clicar em páginas, vai aparecer para vocês criar página. Para mim tá assim porque eu tenho Clube Book e outras que eu trabalho. Então, eu tirei o nome das outras que eu trabalho, mas aí você clica no criar nova página. E se tiver outra, se você quiser criar uma nova ou usar a sua mesma, isso já não é para você, mas para quem não tem, só estou mostrando rapidinho. Quando fizer isso, vai aparecer todas as definições para criar a página, que é a capa, o logo, as descrições. E fazendo isso da página, a gente volta. E quem já tem uma página já vai comigo dessa parte. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar aqui no chat, tá? Tô sempre de olho. Eu vou devagar. Aí é só vocês me avisarem que eu vou mais devagar. Se quiser que repete essa parte, eu posso repetir, não tem problema. E agora a gente vai para essa parte do gerenciador de anúncios, que é a mesma coisa, página inicial, barra lateral, clique em gerenciador de anúncios. E eu vou tentar fazer com vocês junto aqui pelo Facebook. Só que antes de fazer o anúncio direto, eu vou mostrar para vocês como criar o público. Porque criando esse público, a gente consegue migrar para o Instagram. Eita, que deu Velozes e Furiosos aqui. Mas vamos lá. Nessa barra lateral, deixa eu compartilhar com vocês o Facebook, que é mais fácil. Então, vocês vão estar vendo meu Facebook, vai abrir, abriu. Então, aqui na barra lateral, nós vamos em gerenciador de anúncios. Vamos ver se a internet colabora, senão a gente vai para os prints mesmo. Vitor, você viu o anúncio da açaí na... Nem para patrocinar. Desse jeito. Bom, eu tô achando que tá um pouquinho lento. Então, eu vou fazer vocês pelos prints mesmo, pra gente não perder tempo e conseguir passar outro. E aí, se vocês quiserem, vocês entram no Facebook de vocês e vão fazendo juntos comigo, pode fazer pelo celular, porque aí vocês já conseguem sentir na realidade mesmo como que faz. Então, quando vocês abrirem o gerenciador de anúncios, vai ter esse painelzinho aqui, escrito, que tem esses quadradinhos pequenininhos. Então, vocês vão clicar nesses quadradinhos pequenininhos,
que está acima do criar, anúncio e tudo, e ele vai aparecer essas opções. E aí a gente vai criar o público para vincular com o Instagram, que aí você vai conseguir fazer um anúncio que vai vincular no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Então, vocês iriam clicar em público, que é assim que ele aparece. A página inicial vai estar aberta assim, vai ter o quadradinho pequenininho, ali eu estava mostrando para vocês enxergarem melhor, e aí vai ter isso de públicos, é assim que vai aparecer para vocês. E aí, quando abrir público, vai aparecer essa opção, criar público. Tá todo mundo conseguindo enxergar aí direitinho? Olha, Edson, também queria sair, viu? Quase falei para ele parar aqui, entendeu? Então, depois que vocês clicarem em público, vai ter essa opção aqui, azulzinha, criar público. E aí vocês vão selecionar e vai ter público personalizado, público semelhante, público de anúncio especial, público salvo. O que seriam isso? O público personalizado, que é o que a gente vai criar, por exemplo, eu quero que uma lista minha que eu tenho de e-mail, por exemplo, se eu fosse fazer um anúncio com os dados que eu tenho de vocês lá do relatório, eu conseguiria subir por uma planilha do Excel e conseguir divulgar para essas pessoas que estão nessa planilha do Excel. Então, assim, isso já seria a lista de clientes que tem. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Acho que está no outro slide. Aqui. Isso já seria da lista de clientes. Então, tem várias opções de público personalizado que vocês podem fazer, mas é um público que é seu, que está com você. Do perfil do comercial do Instagram, que é o que eu vou mostrar, ele vai vincular na sua conta do Instagram. Então, assim, esse público aqui personalizado, que são as suas fontes, que é a lista de clientes que você tem, atividades e aplicativos, ou pessoas que acessaram o site que você tem. Mas eu vou mostrar como usar mesmo as fontes do Facebook, porque quem não fez vai ficar confuso de já tacar o outro, que é um pouquinho mais avançado, digamos assim. Mas o público semelhante seria como se, o mesmo público do personalizado, se você criasse uma lista de clientes, só que ele pega uma porcentagem desse público. Então, assim, por exemplo, esse público personalizado, você quer pegar todas as pessoas que assistiram um vídeo específico no seu site. E aí, o público semelhante, ele vai pegar 50%, pessoas que assistiram 50% do seu vídeo. Por exemplo, ele tem 4 minutos, pessoas que assistiram 2 minutos do seu vídeo, ou pessoas que assistiram 75 minutos do seu vídeo. Ele vai pegando assim. No personalizado dá para fazer isso, mas no semelhante é tipo um outro tipo de público que dá para você criar um outro anúncio junto para equilibrar a divulgação. E o público salvo, eu vou mostrar que é quando a gente cria um público personalizado, que aí vocês vão entender melhor no passo a passo, e pode salvar ele e usar em outros anúncios. Então, como o que a gente vai fazer? Criar um público personalizado. Então, dessas opções, eu selecionei o perfil comercial do Instagram. Quem não tem uma conta comercial, né, só dá para divulgar o anúncio na conta comercial. Então, ou vocês criam outra conta no Instagram, ou usa a conta que vocês já têm, né, para dos clientes e tudo, que não pode ser pessoal, mas a que você já tem dos clientes, e transforma em uma conta comercial, que aí o anúncio vai vincular aqui do Facebook e no Instagram. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, fica de olho aqui. Tá ok. E aí, para criar esse público, por exemplo, a minha conta do Instagram, minha conta comercial, já está vinculada ao Facebook. Geralmente, quem já tem a conta comercial do Instagram já fica vinculado quando você escolhe a opção de fazer as publicações no Facebook, de compartilhar os stories no Facebook. Isso também aparece na conta pessoal, né, se você quer compartilhar lá ou não. Então, isso já vincula automaticamente aqui no seu gerenciador de anúncios. Por isso que já está aqui o meu Instagram. Então, eu selecionei que eu quero dessa página, né, do Clubebook, que é o Instagram que está atrás dessa página é o Instagram do Clubebook, e eu coloquei que eu quero todas as pessoas que se envolveram com o meu negócio, e o nome que eu dei foi aula 1707. Então, eu coloquei esse nome só para eu conseguir identificar depois que eu usei esse público para mostrar na aula, e não usar esse público em um anúncio. E aí, depois que eu já criei, eu dou aqui o criar público, e aí vai aparecer, seu público personalizado foi criado. Então, já vou conseguir criar o meu anúncio com esse público e veicular no Instagram. E aí entra aqui a questão que eu falei.
de criar público semelhante e embaixo tem que criar um anúncio. Então, quando cria esse público personalizado, você já pode criar o anúncio a partir dele direto. E o público, a criação do público semelhante seria aquilo que eu expliquei, que pode ser o mesmo, só que ele atende outras questões. Por exemplo, sua fonte semelhante. Ele vai pegar aquela parte do primeiro público personalizado. Eu coloquei o mesmo nome, mas o ideal é colocar lookalike. Vou escrever aqui no chat. A conta comercial não é paga. É a do Instagram que você está falando, né, Tomás? Não é paga, você só muda mesmo para o Instagram identificar que é a conta de um negócio e diferenciar que é a conta de que é uma conta pessoal, porque tem regras para quem tem conta comercial e tem outras regras para quem é conta pessoal. Então, a conta comercial é mais para eles identificarem e disponibilizarem funções de vendas para você conseguir exercer, mas ela não é paga, é gratuita. O que você iria pagar são os anúncios, isso realmente não é de graça, mas a conta não. Você pode mudar para conta comercial e tirar quando você quiser, e não paga nada por isso. Então, aqui do público semelhante, tem selecionar a localização do público, que você pode expandir. Se você não quiser só no Brasil e para fora, você pode colocar o país que você quiser e selecionar o tamanho do público. Eu sempre deixo aqui nessa primeira parte, né, que está aqui o alcance estimado de 1.520.000, porque os outros é muito grande. Quanto maior for o público que você quer alcançar, mais caro ele vai ficar. Então, eu sempre deixo nessa primeira opção para testar o anúncio. E aí, tem aqui criar público. Depois que criou o público, eu disse que ia escrever e esqueci, né? Oi, Cláudio, boa tarde. Lookalike. O público semelhante, na linguagem de quem faz anúncios, eles não chamam de. Escrevi errado. Eles não chamam de público semelhante, eles chamam de lookalike. E o público personalizado, eles costumam chamar de público preciso, porque é uma fonte sua, então vai ser um público mais preciso. Mas vocês podem identificar da maneira que vocês desejarem, colocando só para vocês saberem, vai que vocês parem uma agência aí. Então, o lookalike seria isso, que são esses dois públicos, que você pode usar, cada um em um conjunto de anúncio. Não é muito legal usar os dois juntos, é ideal que use os dois separados. Em um conjunto de anúncios, vocês vão entender melhor. E aí, depois que criar o público, lembra que eu mostrei aquela opção que dá para criar o anúncio direto? Para não ter que voltar lá na página inicial e criar de novo? Então, nessa mesma página aqui, tem aqui, ó, que tem o criar público, do lado vai ter esse painel, que está com esse maisinho, e aí quando você clicar nele, vai ter a opção de criar mais públicos ou criar um anúncio. E aí a gente clica no anúncio e começa a brincadeira. E aí, quando a gente coloca para criar um anúncio, primeiro tem três pontos: campanha, conjunto e o anúncio. Então, a campanha é o que envolve as duas coisas e é onde você coloca o dinheiro. Então, assim, cada campanha tem que ter um objetivo. Que tá até escrito aqui, ele é bem intuitivo. Não sei se tem alguém fazendo junto. E aí ele pergunta qual o objetivo do marketing. Essas categorias de anúncio especial é só para quem, por exemplo, vai vender alguma coisa de saúde, vender máscaras, algo assim que envolvam política, eleições, qualquer coisa assim. Temas sociais assim, o Facebook barra, então ele pede para marcar, para eles fazerem análise. Porque se fugir das políticas que o Facebook tem, ele trava o seu anúncio. Então, assim, do objetivo de marketing, tem aqui o que você quer conseguir com esse anúncio. Você quer reconhecimento da marca? Você quer mais alcance da página, da publicação? O tráfego é quando você quer que a pessoa entre no seu site ou algum link externo. Então dá para colocar isso no anúncio. Eu coloquei tráfego para mostrar como dá para colocar o meu site, mas dá para vocês colocarem outros links que vocês quiserem. Também tem se você quer mais envolvimento, você quer instalações do aplicativo, se você quer conversões, venda de catálogo, quem faz venda de roupa, algo assim, ou tráfego para estabelecimento. Então, eu vou mostrar do tráfego, vocês testem, depois que vocês aprenderem né, do que eu vou mostrar, testem, vai fazendo um anúncio para cada coisa para ver o que fica melhor para vocês. Então, assim, do tráfego, você tem que escolher o nome da campanha, você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei o link de aula para identificar que é dessa aula aqui.
Opa. Aí tem essa opção de criar o teste AB, que você veicula o mesmo anúncio de maneiras diferentes, então vai da sua escolha. Eu não vou mostrar isso aqui, senão a gente não vai ter o tempo, mas isso vai da sua escolha. O que eu vou mostrar é como a gente consegue colocar várias imagens no mesmo anúncio, e aí as pessoas vão ver essas imagens, só que cada imagem vai aparecer para uma pessoa. Então é mais isso que eu vou mostrar, mas tem isso do teste AB, de você fazer o mesmo anúncio com vídeo, o mesmo anúncio com imagem, sem precisar ficar fazendo manualmente. Então aqui é a opção. E tem a otimização do orçamento da campanha, é que ele, por exemplo, a gente vai fazer um conjunto de anúncios, mas se você quiser fazer dois, três, quatro, ele vai otimizando esse valor para todos os conjuntos, porque cada conjunto precisa receber dinheiro. Então, se você colocar R$ 10, ele pode ir R$ 10 para cada um dos conjuntos ou R$ 10 para os três conjuntos. Então, é isso que é a otimização do orçamento. Ele vai colocando dinheiro no que está no anúncio que está melhor. Depois dessa página, a gente clica em continuar. E aí vai ter o nome do conjunto de anúncios, esse que está em vermelhinho. É recomendado, para você não se perder, colocar no nome do conjunto de anúncios o público que você escolheu, se foi aquele que a gente criou, personalizado, e mais a segmentação que você quer fazer, para você não se perder. Então, eu coloquei livros, porque o Clubebook é mais de livros. Se eu ficar colocando outras coisas, a página meio que me barra. Então, eu coloquei de livros. O tráfego, a esse que está em azul. Tem a opção do site, aplicativo, se você quiser mandar para o Messenger. Se você não quiser mandar para lugar nenhum, você pode fazer o anúncio, selecionar o Messenger e a pessoa te chama por inbox. Dá para fazer isso. Tem aqui esses izinhos, que são algumas configurações de ajuda que eles pedem, mas é bem intuitivo. E também do WhatsApp, se vocês quiserem mandar essa pessoa para o seu WhatsApp, também dá para fazer isso, se vocês não tiverem site, que nem todo mundo tem site. E aí tem a parte do criativo e dinâmico que eu mostrei aqui em laranjinha que está desativado. Por que ele está desativado? O criativo e dinâmico, quando você ativa ele, que eu coloquei aqui ativado para mostrar os dois exemplos, ativado e desativado. Quando você ativa ele, você só consegue fazer anúncio com uma foto só. Então, vai da sua escolha, se você quer fazer com uma foto só ou com mais de uma foto. E aí eu lembro que tinha acabado ativando ele, vi que tava uma foto, e aí eu decidi que não queria mais uma foto, queria mais fotos, e aí eu vim e desativei. Dá para fazer isso também. Aqui dessa oferta, para criar uma oferta que as pessoas possam salvar e saber sobre coisas que possam receber lembretes para aumentar as conversões. Então você pode escolher isso se você quer que as pessoas salvem a publicação ou salvem o anúncio para saber depois. E aí nós vamos para a parte do público. Aqui a gente criou agora, mostrei para vocês como criar um público personalizado. E que a gente criou o semelhante também. Mas eu vou escolher fazer com um só. Então, eu escolhi público personalizado, que é do envolvimento do Instagram. E eu coloquei o nome aula 17. Então, eu selecionei ele. E depois que selecionou ele, que ele está aqui ó, em públicos personalizados, tem outras coisas que vocês podem mudar. Localização, deixei Brasil, mas pode colocar para fora. Vocês podem escolher também as cidades. Geralmente eu só vi país, mas às vezes dá para escolher também a cidade que você quer, a região. Idade, você pode escolher a idade que você quiser, eles sempre dão a sua opção de 18 a mais de 65. Mas você pode colocar de 25 a 50, a idade que vocês quiserem, que for a faixa etária do público de vocês. No gênero também dá para escolher se você quer só público feminino, só público masculino. Lembrando que isso daqui que eles puxam são os dados que a pessoa colocou no Facebook. Então, assim, tem uma galera aí menor de idade que coloca que tem 18, coloca que tem 20, mas isso é uma questão, mas tem sempre que lembrar que são como as pessoas se colocam no Facebook, que é de onde ele vai puxar os dados. E aí tem o direcionamento detalhado, que eu marquei aqui para vocês em vermelhinho, que é onde você coloca a segmentação. Você pode fazer um anúncio só com um público personalizado, mas eu acho que o alcance fica muito fraco. Então eu sempre faço um público personalizado ou semelhante, mais um direcionamento detalhado. Então aqui eu circulei para vocês verem. E aí, nesse direcionamento detalhado, eu tinha colocado aqui livros, então eu coloquei livros. Quando você digita a palavra, você procura e vê
qual o tamanho desse público. E ele aparece aqui para vocês, o tamanho do público, os interesses, a descrição. E aí vocês têm que ficar de olho também no alcance potencial, porque às vezes ele aparece 1 milhão ou 1.000, abaixo de 1.000, aqui ele está indisponível por conta do público preciso, que como eu criei esse anúncio, né, para mostrar como fica do zero mesmo, ele ainda não veiculou no Instagram, então ele ainda fica ali indisponível, porque não tem assim um dado para ele puxar ainda, porque ele ainda não veiculou no Instagram, mas nos próximos aparece o número aqui. Então, tem o procurar, depois que seleciona livro, você fala, eu não sei mais o que eu posso colocar de público. Você pode clicar em sugestões que ele mostra para você, que está aqui livros, Google Livros, livros de ficção, e aí você pode separar por blocos. Em um bloco, livros, no outro bloco você pode pôr editoras, e no outro bloco você pode pôr, sei lá, livrarias. Dá para fazer essa segmentação e é sempre legal colocar mais de um bloco, uns 3 blocos, para o anúncio circular bem. E aí, quando você quer fazer essas alterações de blocos, você tem que clicar embaixo, que tem aqui, ó. Aqui não dá para ver, cadê? No próximo mesmo, tem aqui o limitar público. E ele, quando você clica nesse limitar público, ele abre outro para você adicionar outro direcionamento de público, que é aqui que você vai colocar. Eu coloquei aqui livros, livro digital, livro de ficção. Aí aqui eu posso colocar leitura, literatura, para desmembrar mesmo e porque depois quando você for administrar, você pode tirar, então é mais para separar direitinho o que é cada um dos grupos. E aí tem esse aqui, expansão do direcionamento detalhado. Quando você seleciona ele, ele aumenta aquilo que eu falei aqui do alcance potencial. Ele expande, ele não vai só para pessoas que estão pesquisando sobre livros, mas pessoas que em algum momento assim, já pesquisou ou que estão próximas dessas pessoas que pesquisaram livros, ele expande. Ele não vai só para esse pequeno público tipo, de livros, de Google Livros, ele expande para um público maior. Então, às vezes ele acaba ajudando o seu anúncio a ficar melhor, ou também não ajuda tanto porque ele fica mais caro. Então, tem que observar muito e é questão de testes mesmo. Então, aqui é o que eu acabei de falar. Eu tirei ali de cima um público personalizado para vocês saberem como que ficaria. Então, assim, o público sem aquele personalizado que ainda não veiculou, tava um alcance, olha, de 100 milhões, 100 mil pessoas. Então ele fica nesse alcance. E ele fala para você, olha, a sua seleção de público é razoavelmente ampla. Então, quanto mais você fechar o público, melhor. Aí, nesse caso, eu teria que limitar de novo, colocar mais público para ver se ele fechava, que o ideal é que ele fique aqui no meio, sabe? Nesse verdinho. Mas a expansão do direcionamento detalhado faz com que isso aconteça, aí vai de vocês deixar ele ou não preenchido. E aí, aqui são as opções que tem embaixo, se você quiser fazer um anúncio só para quem curte a sua página, ou só para amigos de pessoas que curtem a sua página, ou se você não quer que as pessoas que curtam a sua página vejam esse anúncio. Então, embaixo, né, daqui que vai ter dessa expansão de direcionamento, vai ter os idiomas que você quer que circule e mostrar mais opções. Você clica em mostrar mais opções e vai aparecer isso daqui. Mas você só pode escolher uma. Se você quer pessoas que curtiram ou amigos de que curtiram, você pode escolher uma por anúncio. Então tem que pensar bem e geralmente você pode também não colocar nenhuma, vai da sua escolha. A parte que eu falei dos públicos que tinha público salvo, entra aqui, que tem essa parte, salvar público. Então, se você pensa em circular esse anúncio para teste, mas se você depois quiser criar algum outro e já quiser ter salvo esse público aqui que você criou, você clica em salvar esse público, que em outro anúncio que for criado dá para puxar ele. Estão vendendo açaí de novo aqui. E aí tem depois as opções de posicionamento. Calma, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, tá certo. E aí, embaixo disso vai ter as opções posicionamento automático, que é o mais recomendado, e tem posicionamentos manuais. O que seria isso? Tá até escrito aqui no manual. No posicionamento manual, você vai escolher aonde o seu anúncio vai vincular. Então, ele está aqui: Facebook, Audience Network, que é circular no feed, Instagram ou Messenger. Você pode escolher. Você fala, olha, eu só quero Facebook e Instagram. Então, olha, eu só quero o Instagram mesmo. Você vai, tira e deixa só o Instagram. O automático, ele fica marcado todas essas opções
e o próprio Facebook vai mandando o anúncio para onde ele achar melhor, para onde ele achar que o seu anúncio vai ter alcançar mais pessoas. Então, eu deixei os dois selecionados, mas eu sempre acabo deixando automático, mas vocês podem acabar deixando só um desses para testar, e é assim, não tem problema. E abaixo disso, tem a otimização de veiculação do anúncio. Se você quer cliques no link, se você quer mais visualizações, tem todas essas opções. Eu deixei cliques no link porque eu coloquei do site. E aí tem um controle de custo, que é uma estratégia de custo se você não tem um controle de custo, se você quer gastar pouco. Tem ele aqui, e você define isso na programação, que você quer veicular o seu conjunto de anúncios direto, sem parar a partir de hoje, ou se você quer definir uma data de campanha. Se você quer começar o anúncio hoje, terminar amanhã, por exemplo, dá para fazer isso. E aí fica aqui nessa parte de programação. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Edna, o moço da CEI comprou espaço comercial no salário. Não, vou cobrar dele depois, Edna. Tô achando injusto. Tá muito calor, então tá pra lá e pra cá tentando vender, né? O empreendedor também. Esse é o tipo de anúncio que ele faz, que é o anúncio offline. Anúncio offline não, marketing offline. E aqui, voltando, tem o limite de gasto do conjunto de anúncio. O que seria isso? Que é aqui, adicionar limite de gasto desse conjunto de anúncio. É quando você quer definir quanto que ele vai gastar diariamente, para você não levar um susto depois que ele gastou muito. Então, diariamente, eu coloquei aqui que eu quero que ele gaste R$ 10 no mínimo e no máximo R$ 100. Então, assim, se você deixar essa campanha rolar, depende se você deixou o caixa aberto, se você deixou o dinheiro lá ou não, ele vai indo e ele, quando der R$ 100, ele gastou. Se tiver um lead a R$ 30, por exemplo, se eu colocasse aqui no máximo R$ 30 e tivesse um lead a R$ 30, ele ia pagar, ou um acesso, ou um clique a R$ 30, ele ia parar. Então tem que sempre ficar de olho, porque pode acontecer o seguinte, por exemplo, que eu gosto de fazer assim direto do Instagram, porque ele fica a 9 centavos por clique, então isso é muito bom, mas pode acontecer dele ficar a 30, então depende muito, tem que estar sempre observando o que está acontecendo com o anúncio. Feito isso, clique em continuar. E aí a gente entra naquela terceira parte que é da anúncio. A gente já fez a campanha, que foi definir o valor, quanto que era, qual que era o público, quanto tempo que ia circular. Fez os conjuntos, né, que era do público ali segmentadinho. E agora a gente vai para a parte do anúncio realmente. Então aqui, só para eu conseguir identificar, eu coloquei que é do público do Instagram, que é de livros, mais o público personalizado. E aí, essa aqui é a parte que eu falei para vocês, que fica a sua página do Facebook, por isso que precisa ter a página. Então, eu coloquei a página do Clubbook. Se eu quisesse colocar uma das páginas que eu trabalho, daria para colocar também. E a conta do Instagram, se a sua conta não aparecer aqui, quando você clicar, ele vai te dar instruções para você conseguir vincular a página aqui, que é basicamente só você entrar no seu Instagram com senha e autorizar que faça essa vinculação. Então, assim, muito simples mesmo. E aí tem que ser sempre igual, tá? A página do Facebook tem que ser igual a do Instagram, porque quando coloca contas diferentes, dá um bug. Então tem que ser a mesma conta. Por isso que eu falei que se vocês criarem uma página e não tiver uma conta comercial, só tem perfil pessoal, é legal criar uma conta à parte comercial para colocar aqui e veicular os anúncios nela para não interferir no seu pessoal. E aí nós vamos para a parte de criação do anúncio. Lembra que eu tinha falado daquele criativo dinâmico? Quando ele fica ativado, a única opção que aparece para a gente é essa aqui do meio, imagem ou vídeo único. E quando ele está desativado, aparecem todas essas três opções do Facebook, que é o carrossel, em que você escolhe várias fotos e ela fica em um único anúncio que o pessoal vai passando para o lado e vai vendo a foto e as outras fotos, todas as fotos em um anúncio só. Essa imagem de vídeo único é que cada uma das fotos que você escolher, por exemplo, é no mínimo 6, no máximo 10. Isso depende muito da campanha. Geralmente 6 ele já barra. Então, se você vincular um anúncio com 6 imagens, cada um você vai estar vinculando 6 anúncios diferentes. Então, por exemplo, tem 6 pessoas, cada uma vai ver um anúncio diferente. Então, essa é a opção
que eu acho mais ideal, e tem a de coleção, que ela também vê um monte de fotos de uma vez. Então a opção que eu escolhi foi essa, de imagem e vídeo único, que a pessoa vai ver só uma foto. Cada uma das pessoas vai ver uma foto e você consegue testar qual foto está trazendo mais retorno para você. Ou vídeo, né? No caso, vai do que você escolher. E embaixo disso vai ter a parte da mídia. E aí você seleciona adicionar mídia, vai ter adicionar imagem ou vídeo. Eu escolhi o adicionar imagem. O do vídeo não é tão diferente a esses que eu vou mostrar, mas eu escolhi aqui adicionar imagem. Quando você clica em adicionar imagem, ele vai aparecer assim para você. Se você quer as imagens da conta, são essas que estão aparecendo. Se você quer as imagens que você publicou na sua página, então quem já tem página, você consegue criar um anúncio com as imagens que já tem lá. As imagens do Instagram, por isso que seria legal ter um Instagram comercial à parte para você usar as fotos aqui, porque usar sua foto pessoal para anúncio não é legal, entendeu? Então, tem isso e tem fotos gratuitas que você pode digitar. Se você não tiver foto nenhuma, você vai nessa opção de fotos gratuitas, você digita como se fosse um banco de imagens. Ele puxa o banco de imagens do Facebook e vem de acordo com o que você pesquisou, quase que um Google dentro do anúncio. Eu escolhi a opção de imagens do Instagram. Então, eu selecionei 6 imagens do Instagram. E aí, quando você seleciona, aparece aqui. Anúncio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cada um com uma foto. Eu deixei paradinho aqui na primeira foto. No editar, vocês podem cortar a foto, pode transformá-la em vídeo, dá para fazer muitas coisas. Você pode escolher divulgar essa imagem no Facebook, outra imagem no Instagram. Também dá para fazer tudo isso. E aí, feito isso, escolhido as imagens, tem a parte que a gente chama de copy, que é o texto e link. Então, o texto principal eu deixei bem simples, mas vale vocês fazerem algo mais robusto. Por exemplo, com algo assim, problema, causa, solução, né? Então, eu fiz bem básico, né? Só para vocês terem uma ideia, mas coloquei, quer divulgar os seus livros? Então, assim, estou tentando puxar pessoas que têm problema com a divulgação de livros. Aí, eu estou dando meio que uma causa para ela. Olha, conheço o nosso marketing literário. Na verdade, isso está mais para uma solução, porque não, na verdade está certo. É uma causa. O quer divulgar os seus livros é um problema. Conheço o nosso marketing literário é uma causa. E a solução que eu tô falando para ela, que a solução está em ela clicar e saber mais sobre isso. Mas vocês podem aprofundar mais, testar o texto maior, o texto menor. Então, vai muito do que vocês querem. E aí, no título, eu coloquei junto seu clube, para atrair a pessoa, para ela bater o olho e já entender mais ou menos o que, que é, do que se trata. E na descrição eu coloquei outro CTA, que é acesse o nosso site, que a gente chama isso de CTA, que é o chamada para ação, né? Call to action. E aí embaixo tem o destino. E aqui no destino tem site e evento do Facebook. O evento do Facebook, se eu fosse explicar aqui como que era e tudo, ia demorar muito. Então eu deixei uma parte separada que mostra como criar o app e evento do Facebook, que eu vou deixar aqui para vocês verem. E aqui eu coloquei a URL do meu site, que eu quero que esse anúncio leve as pessoas para o meu site. E aqui está a parte que eu falei de criar eventos, né? Eventos no Facebook tem a ver com o aplicativo. Então, como iria demorar muito mais para ensinar, e também tem a parte do Pixel, que às vezes ele bloqueia o link do site, eu deixei aqui para vocês 2 QR Code e link. Vou mandar o link para vocês ali no chat, que mostra que é do próprio Facebook. Ele ensina como criar esses aplicativos, que aí dá para você divulgar os links que você quiser, e também como criar um pixel, que pode ser que em algum momento vocês precisem. Então, tá aí o QR Code e eu tô mandando os links encurtados. Tem muita coisa que dá para aprender só vendo o tutorial do Facebook. Então, assim, ajuda muito. Tem muita coisa que eu aprendi assim a me virar. E do aplicativo, na verdade, foi bem por acaso que eu tive que aprender e aí do nada já tinha aqui preparado para fazer o anúncio. Feito isso, tudo isso, dá um confirmar e aí está feito o nosso anúncio. Quando a gente dá o confirmar, ele volta para a página inicial, que está aqui, o link de aula que eu criei, ativo R$10. Então, como eu não coloquei dinheiro aqui nesse anúncio, porque ele é só de teste para mostrar para vocês,
ele estava aparecendo o erro da conta. Então eu coloquei ativo só para vocês terem ideia de como vai ficar quando vocês fizerem, como tem que ficar. Então eu selecionei esse anúncio e fui no conjunto de anúncios, porque como eu falei, tem a campanha, que é onde você controla o dinheiro, o conjunto, que é onde você controla o público, e o anúncio, que é onde você controla as imagens. Então eu cliquei nele, em conjunto de anúncios, para criar um outro conjunto. Então eu cliquei aqui, dividir públicos. E quando você clica em dividir públicos, ele vai aparecer a opção para você, você aceita essa opção e aí vai aparecer tudo de novo para você, colocar o público, aí você tira o público preciso e coloca aquela lookalike. Então, assim, a mesma coisa, só que dentro da mesma campanha. E aí, na parte de anúncios, que foi o que eu estava comentando, tá aqui as imagens circulando. E aí, por exemplo, essa imagem aqui roxinha, eu vi que ela teve 1000 cliques. E essa imagem azul teve 50 cliques. Então eu posso desativar essa imagem azul e deixar só a imagem roxa circulando para ela ter cada vez mais cliques. Então por isso que é importante sempre estar olhando. E naquela parte dos anúncios aqui que está R$ 10, o orçamento é ok, tá R$ 10, mas é bom sempre olhar quanto que custou esse clique, se ele tá 9 centavos, se ele tá 30, para vocês conseguirem redirecionar ou parar a campanha mesmo. E aí, essa foi a primeira parte, falando de anúncios, até que deu para fazer antes de 1 hora, achei que não ia dar. Vocês têm alguma dúvida em relação aos anúncios? Eu posso ir seguindo com a apresentação. Vou dar um minutinho, mais ou menos, para vocês falarem se está tudo ok, se ficou alguma dúvida, porque essa parte do anúncio vai ficar aí e eu vou conseguir agora. Vai ir para o público orgânico, que eu vou falar rapidinho, até para não ficar tão cansativo aqui para vocês, mas se vocês quiserem que eu explique de novo alguma parte do anúncio, eu volto sem o menor problema. A Larissa Dornelli está perguntando: quanto é um bom custo de referência para os cliques? Olha, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui depende também de quantas pessoas. Se você está circulando no Instagram, depende de quantas pessoas tem lá, porque ele vai circular no seu perfil, vai circular para as pessoas que te seguem. Então, assim, você tem que fazer uma média, porque se no seu Instagram não tem assim 1000 pessoas, é mais difícil dele conseguir 1000 pessoas. Então, uma boa custo de referência é quando ele está abaixo de 1,50. Quando o custo por lead está abaixo de clique, desculpa. O custo por clique está abaixo de 1,50, abaixo de R$ 2, é uma boa referência, porque dá para ele chegar a 9 centavos. O outro tipo de público sem ser o lookalike é esse que a gente fez. A gente fez esse público personalizado, que foi esse que a gente colocou. Não sei se é essa a sua dúvida. Foi esse que a gente colocou para circular na conta comercial do Instagram, que ele é o público preciso. O lookalike, ele é só uma outra versão desse mesmo público, que ele pega uma pequena porcentagem das pessoas que tiverem envolvimento. Se eu quero 50% das pessoas que tiverem envolvimento, se eu quero pessoas que tiveram 75% de envolvimento. Aqui, vou colocar, ele é público personalizado. Vou escrever para você. É o público personalizado que aparece escrito, mas algumas pessoas costumam chamar de público preciso. Então, público personalizado, público preciso é a mesma coisa. Respondi a dúvida? O nome que a galera que trabalha com isso chama. Eles chamam de público preciso. Pelo menos na que eu estou trabalhando, chama de público preciso e o outro de lookalike. Tá, ok, era isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso continuar? Eu quero saber se vocês vão fazer esses anúncios, hein? Vocês me dão um retorno depois. Quero saber se tá dando certo. As partes que mais complicam, a parte de fazer o aplicativo não é tão complicada, mas o Pixel às vezes ele complica muito. Então tem que seguir bem aquele passo a passo que eu mandei aqui. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo ou olhar, né, em um desses links, porque no Facebook tem muita coisa intuitiva também que dá para fazer. Então eu vou ficar de olho aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta do anúncio, não tem problema, eu volto. Mas a parte do anúncio era essa aí, que deu quase 1 hora. E a gente tem mais um tempinho aí. Então vamos falar agora de público orgânico. O público orgânico, que eu quero dizer, entra na parte do marketing orgânico.
eu, pelo menos, sempre fiz muito, sempre gostei bastante. Eu lembro que eu consegui as primeiras 1.000 curtidas da página só aplicando o público orgânico. Então, assim, por mais que eu tivesse pago alguma coisa, que era daquele impulsionar ou promover, só vinha curtida na publicação que estava impulsionada ou promovida, não vinha assim para a página. Então, já sabia que não era efetivo por isso. É mais meio que uma forma de fazer você gastar dinheiro. Então, eu apliquei muito marketing orgânico. Eu aplicava de que maneira? Participando em grupos, por exemplo, meu público era autores, então eu participava de grupos de livros, grupos que tinham autores e, e publicava, repassava conteúdos. Eu publicava alguma coisa, olha, dicas de como divulgar o seu livro. Saía publicando em todos esses grupos. Eu sempre estive em vários grupos, acho que uns 10 mais ou menos, publicava em todos esses grupos e já tinha acontecido de cliente vir me chamar, eu vi uma publicação no Facebook, achei interessante, queria saber mais. Então, assim, é muito efetivo. Eu já cheguei a ter mais cliente só em orgânico do que de chegar cliente para mim e eu nem ter pago anúncio nenhum. Então, se vocês verem na minha página, quase não tem, porque o Clubebook eu deixo ele muito orgânico mesmo. Então, assim, vocês participarem de grupos, seja de WhatsApp, Telegram, do Facebook, pelo menos para mim foi mais efetivo do Facebook, tanto que a página do Facebook eu nem preciso fazer nada, ela vai ganhando curtidas diariamente sozinha. E do Instagram eu já tenho que puxar mais, já é mais difícil do engajamento, ele já tem menos seguidores do que a própria página. Também a questão de fazer parcerias. Eu lembro que uma vez eu promovi um, uma publicação para chegar em mais pessoas, porque não era de venda, mas eu lembro que eu fiz isso para chamar para parceria, que eu chamava de conexão literária. E nessas eu conheci uma menina, né, que tem um público parecido, mas ela não trabalha com marketing, e a gente acabou fazendo parceria. Fora isso, é, eu tinha uma amiga que também era blogueira, tinha 8.000 seguidores, aí, fazendo essas parcerias, olha, fala de mim, que eu falo de você, ou então, você faz essa resenha, eu te dou um livro, esse tipo de coisa vai muito do negócio de vocês, mas façam parcerias com outros negócios, de repente pode ser até parecido com o que você está fazendo, porque mesmo que seja assim, depende do nível de concorrência, claro, mas às vezes vale fazer parceria porque vocês aumentam mais, né, o público, como eu vejo pessoas fazendo lives compartilhadas, ele tem essa opção de aparecer para o público das duas pessoas ao mesmo tempo. Então, o público, por exemplo, o público do Clubebook vai seguir a outra pessoa e o público da outra pessoa vai seguir o Clubebook. Então, também tem essas coisas de parceria, de se mostrar, mas também tem que tomar muito cuidado se for com concorrente, porque o seu público também vai seguir o concorrente. Então, tem que sempre pensar muito bem, mas essa questão de fazer parcerias sempre foi muito forte. O uso de hashtags. Pelo menos no Instagram, eu sempre escuto que, no mínimo, o ideal é usar 10 hashtags, que é efetiva. Eu não gosto de usar muitas, mas as hashtags são efetivas porque o que você colocar que tem a ver com a publicação e essa publicação está totalmente ligada ao seu público, vai aparecer automaticamente no explorar dele ou quando ele pesquisar essa palavra-chave. E no Facebook também falam para usar, quando a pessoa pesquisar, ele vai linkando, mas por isso que eu acho os anúncios mais efetivos nesse caso, mas é que o orgânico eu estou mostrando de como conseguir esse público ou cliente sem gastar nada. Então, tem essa questão das hashtags que tem que ser bem escolhidas. Tem algumas plataformas que emitem essas hashtags para vocês, se vocês estiverem com dúvida, que dão sugestões. Então, também é efetivo. Uma coisa que eu fazia muito também era criar sorteios. Eu criava sorteios de livros, aí falava, olha, tem que estar seguindo a nossa página, mas eu acho que não precisa ficar uma coisa exagerada de colocar um sorteio com um monte de gente, fazer a pessoa seguir aquele tanto de gente. Eu acho que isso acaba não dando um resultado muito esperado, a não ser que seja muito bombado mesmo. Então é uma coisa que eu fazia, olha, dá um like aqui, comenta que a gente vai fazer o sorteio, só que eu também criava um regulamento que eu publicava no meu blog. Mas se vocês não tiverem site, blog, pode publicar no próprio Instagram. Mas eu sempre colocava um regulamento para ficar tudo certinho, para não ter briga depois. Às vezes de colocar, se você não puder gastar e tá fazendo sorteio, de repente fala para a pessoa pagar o frete. Então vai muito do que vocês estão fazendo, sabe? Assim, ou se vocês só querem sortear para quem é
da cidade de vocês. Vai muito isso, também sempre deu bastante certo das pessoas gostarem muito. E uma coisa que eu sempre fiz muito também foi brindes, de bloquinho com caneta, bottom. Os clientes que pagavam mais caro, eu dava uma bolsinha. Mas esses bloquinhos eu comecei a dar para várias pessoas, vários autores conhecidos, alguns blogueiros. Então, marca página, eu distribuí em muitos eventos. Cartãozinho, gente, é assim, a melhor coisa, a coisa mais efetiva. Claro que agora, na pandemia, já não dá para ficar entregando cartãozinho de visita por aí, é tudo online. Mas é muito efetivo e é muito barato entregar cartãozinho. Eu criei marca-páginas porque tem a ver com o meu negócio, mas trocar cartãozinho também ajuda na parceria, fazer a pessoa lembrar de você. Pelo menos os brindes, as pessoas sempre acabam lembrando, sempre me mandam foto e aí eu já uso. E aí eu uso o hashtag de Clube Bookers, que é como eu chamo os seguidores do Clube Book, isso já vai gerando mais engajamento. E aí quem vê também quer, só que não é todo mundo que tem, então tem um pouco disso também. E você compartilhar as publicações do seu negócio em outras redes, que nem eu fazia isso de publicar em grupos, compartilhar em grupos, mas também em outras redes. Se você só tem a página do Facebook, compartilha no Instagram ou nessa parceria a pessoa compartilha o seu post nas redes dela, você compartilha o dela na sua, sabe? Esse tipo de coisa, mas compartilhe em outras redes. Não fica só na rede que você tem o perfil, que é o Facebook, Instagram. Compartilha também no WhatsApp. Tem agora já criaram o WhatsApp Marketing, algumas empresas, o WhatsApp Marketing, tem algumas empresas fazendo isso, então assim, vai crescendo oportunidades. Daqui a pouco tem marketing Telegram, daqui a pouco tem marketing TikTok, vai crescendo, vai ampliando as oportunidades. Então, assim, o marketing digital é muito amplo para abraçar tudo isso. Mas a parte do público orgânico também ajuda bastante a economizar o dinheiro para quem está começando, né? A criar um público quando não quer gastar muito. A Larissa Dornelles falou: Larissa é a mina dos brindes. Eu já te dei, Larissa, eu nem sei mais. A Aline, brindes, quero. Eu lembro que eu já dei pra Aline. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar para vocês. Até que eu tenho, ó. Só tenho aqui o cartão de visita, fácil na mão, né? O cartão de visita. E o bloquinho, ó. Então, assim, tem o logo. Esse aqui tá bem velhinho. Tem o logo da minha marca, que eu escrevi Vamos Juntos Escrever Novos Capítulos, que é meio que um slogan. E aqui eu coloquei o site, o e-mail e as redes sociais. E no cartão a mesma coisa, o site, o meu telefone. Então, isso faz a pessoa lembrar de você e é um brinde mesmo, né? Que eu dava para os autores. Eu não cobrava a nada a mais para os autores, era brinde mesmo. Então, eu saía em evento, levava um monte, ia distribuindo. Então, assim, tem que aparecer. Eu fui muito evento de literatura, a maioria de graça, e os que não eram de graça, eu não paguei caro. Da Bienal do Livro já fui. Então, assim, eu ia muito, muito, tanto que tem alguns autores, alguns do Rio, outros que vêm para cá, eles já sabiam quem eu era, eles já não sabiam o meu nome, alguns não sabiam o meu nome, mas só olhavam para minha cara e já sabia quem eu era, de tanto que eu ia e conversava, oi, posso te dar a marca-página? Oi, não sei o que, ai, vamos tirar uma foto, ai, me dá um autógrafo. Então, coisas assim, né? Ah, e acaba criando isso mesmo, tipo, qualquer lugar que você vai, pessoa, eles já estavam, tipo, falando comigo. Tinha gente que eu achava meio mesquinha no começo, que sempre tem isso, né? Da pessoa te ignorar, e depois eles queriam falar comigo. Então, assim, aparece, isso também faz muito parte do público orgânico. Agora que tá em pandemia, é claro que fica mais difícil, mas quando estão tendo esses eventos, é importante vocês irem. Eu sei que eu ia ir um monte. Quando eu queria aprender a me aprofundar mais de marketing, eu fui em muitos eventos de marketing, eu nem paguei nada. Eu lembro que eu levava uma amiga comigo que estava aprendendo. Então, assim, eu fui muitas mesmo. Tem que ir atrás, tem que ser cara de pau mesmo. Tem sorteios de ingressos, participa, porque eu ganhei tudo em sorteio. Então, tem que mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Então, além de eu sempre estar lá indo, eu ainda. Ah, deixa eu tirar uma foto. Então, falava com a pessoa: Nossa, me tira uma dúvida disso, daquilo. E ia, sabe? Então, isso é muito importante mesmo. E faz parte de um público orgânico, mas é offline. Então, assim, dei a cara a tapa. Larissa Dornelles tá falando aqui que eu já dei bloco, caneta, marcador de livro e cartão de visitas. E acho que eu dei cartão de visita 2 vezes. Ou foi o brinde? Nossa, Larissa, tira uma foto aí, Larissa. Manda aí pra gente colocar lá a hashtag Clube Bookers já.
já ajuda aí no conteúdo, que eu sempre gosto muito quando mandam essas fotos. Já manda aí pra gente, eu vou te cobrar. E o Ednan tá aqui falando que eu conheci ele pessoalmente na Bienal do Livro em 2018. Eu sempre tenho o hábito. Tipo, eu olho, não entro nas redes sociais das pessoas, mas tipo, eu olho a foto do perfil e eu já guardo, eu olho o nome e já guardo. Eu nunca tinha visto a Edina pessoalmente, que a gente é de um grupo de jornalistas, só que na Bienal a gente estava em uma aula que era do Maurício de Souza, que era dentro da história. Você criava um personagem, podia imprimir o gibi com o seu personagem. E eu lembro que eu vi ele e falei, você é o Ednan? E ele ficou olhando ele, calma, eu vou lembrar quem é você. E aí ele lembrou. Mas tem gente que se assusta com isso. Mas é assim mesmo, me conheço na Bienal do Livro, eu tô direto no Rio, em São Paulo, eu tô sempre indo atrás e com um montão de marca-página para distribuir. Tem que ser assim. E falando de públicos orgânicos, vamos falar das redes sociais. Qual a periodicidade, quando que deve postar nas redes sociais? Então, o ideal para postar é 3 vezes por semana. E o ideal é que não sejam 3 dias seguidos, mas espalhados, sabe? Segunda, quarta, sexta. Os dias que são mais bombados é terça, quinta e domingo. Domingo à tarde a maioria das pessoas estão mexendo. De quinta, porque rola o TBT, né? Que é de lembrança de quinta. E na terça é um dia que tem pico também, mas vale você sempre olhar. Se tem um perfil comercial, dá para olhar a estimativa. Qual é o horário que as pessoas estão mais acessando o seu perfil e quais os dias. E aí você publica de acordo com esses dados, porque cada perfil tem, tem um tipo de dado, né? Mas esses são os dias que são mais conhecidos, que sempre dão bem certo, terça, quinta e domingo. E aí, só que aí tem que ver essa questão do horário. Também tem das publicações, o legal é sempre fazer em formatos adequados. Então, às vezes, você faz uma publicação em 3 formatos diferentes, que é do feed, stories e do Facebook. Dá para você usar o tamanho do feed do Instagram, para o Facebook, mas se você fizer um tamanho maior, é melhor. Então, porque se adequa à plataforma e as pessoas conseguem vê-la melhor. Só que assim, voltando à questão de 3 vezes por semana, tem que manter essa periodicidade. Se você não consegue fazer as 3 vezes por semana, vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta gratuita que dá para você programar as publicações, porque a própria página do Facebook já te dá a opção de programar por publicação, né? Mas tem uma ferramenta gratuita que você consegue programar para o Instagram. Tem ferramentas pagas também, né, que dá para você gerenciar, mas tem essa gratuita que ela me atendeu muito bem quando eu precisava, porque eu só programava do Facebook e do Instagram eu tinha que correr e postar para ficar junto, né, para não ficar uma postada semana passada e outra essa semana. Então, ele me atendeu bem, vou mostrar para vocês, vou mostrar outras ferramentas gratuitas. E aí, essa periodicidade de 3 vezes por semana, o ideal é manter. Talvez não os mesmos dias, se não quiser manter os mesmos dias, mas também alternar os conteúdos. Não colocar, por exemplo, se o seu negócio fala de financeiro, ok, um dia você dá uma dica, outro dia você fala de uma consultoria sua que está à venda, mas sempre intercale conteúdo com venda, sabe? Nunca deixe o post de 3 vezes por semana só venda, e a 3 vezes por semana no mínimo, tá? Se vocês conseguirem postar direto, só vai, testa. Uma semana posta direto, outra vai 3 vezes, vai testando o que atende melhor. E sempre pensando nisso, do Instagram, Facebook e Stories, porque sempre acaba atendendo quando você faz nesses 3 formatos e posta junto. Então, se não conseguir manter essa periodicidade, o rendimento cai, porque você coloca 3 vezes por semana, vai vindo o público. E aí você vai conseguindo aumentar. E aí, se você vai parando, o público também vai diminuindo. E essa questão de intercalar venda com conteúdo é para não ficar, sabe, algo pesado de você entrar e falar, ah, só quer me vender, não sei o que, é só conteúdo, aí fala, ai, mas o que será que essa pessoa faz? Então, assim, porque se fizer só conteúdo também você não vende, então é legal intercalar os dois e usar essa questão dos formatos adequados. E a criação do cronograma que eu coloquei é que se você criar uma organização, você não se perde para chegar, por exemplo, essa semana e a outra você já tem as 3 publicações, mas aí na outra você não sabe mais o que publicar. Então, se você tiver um cronograma, olha, na data tal eu quero isso, na outra data tal eu quero aquilo. Então, naquele aplicativo que eu falei, você já consegue programar da semana. Então, você cria um cronograma de conteúdos. Olha, tal dia, toda terça eu vou postar dicas.
toda quarta eu vou postar algo relacionado a vendas. E toda sexta eu vou postar um vídeo. Então também é muito legal ter tipo, foto, conteúdo, né, de dicas, alguma coisa assim que envolva a pessoa, vendas e vídeo também, no Stories e no feed. É muito legal ter vídeo e também investir um pouco no IGTV, que a galera tá olhando muito. Tem até agora um aplicativo separado só para assistir IGTV, tipo estilo YouTube. Então, assim, é muito legal também, às vezes, fazer alguma live pro pessoal. Então, tem gente que não curte muito. Se você não quiser fazer sozinho, chama algum parceiro e faz a live. Eu realmente só fiz com outras pessoas. Acho que a única vez que eu apareci sozinha falando assim é aqui mesmo, na aula, porque até no evento eu só tava aparecendo com outras pessoas no bate-papo. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Natália Alves, te conheci na Bienal do Livro. Ah, verdade, 2017, que eu tava no Pense Grande Incubação e fui pro Rio para fazer MVP, entregar marca-página, e sim, foi onde eu conheci você também, verdade. Só conheço o povo em evento literário, só em Bienal do Livro. Aqui a Larissa Bernardes falou, na pandemia o horário tá muito distribuído, não tá tendo pico mais alto, pelo menos no meu perfil. Isso acontece mesmo. Às vezes acontece de ter mais números de visitas ou menos números de visita. Por isso que é melhor olhar a individualidade de cada um dos perfis, porque seguir esses que, esses dias tá melhor, esses dias não tá, pode não ser uma boa. Então, como não tá muito distribuído, é melhor você atacar os dias que tá tendo mais pico, o horário que tá tendo mais pico para ser mais efetivo para você. A Natália Alves falou que ela percebeu que entre as 7 da manhã e 22 horas tem sido um horário de pico nas redes sociais porque tem muita gente online. E as lives acontecendo também. Tem essa questão, né, de fazer o conteúdo em vídeo e tudo. Só que live tem de montão. Às vezes eu abro meu celular, tem umas 10, 20 lives acontecendo simultaneamente. Eu não tenho vontade de abrir nenhuma quando eu vejo assim. Eu só abro quando é alguma que eu realmente queira ver. Essas de músicas eu também não vejo. Das 19 horas da noite às 22 horas da noite, entendi. É que é o horário que geralmente o pessoal parou de trabalhar, né? Que a maioria parou de trabalhar e começa a acessar querendo ali um lazer. Então acontece muito, tem muitas lives, então tem que escolher bem. Isso que o IGTV tá sendo uma boa saída, já que quando tem muitas lives o pessoal não vai interagir muito, porque tem muitas, então depende muito da organização para dar esse conteúdo. O IGTV também atende bem, porque a pessoa vai ver e rever quantas vezes ela quiser e vai ver na hora que ela quiser. Se ela quiser ver 1 hora da manhã, ela vai ver. A live ela fica gravada 24 horas, dá para você baixar ela e com o Story Downloader e depois publicar no perfil. Mas o IGTV eu ainda acho uma boa saída para colocar os vídeos, só que eles têm que ter acima de 1 minuto para ir para lá, né? Senão ele fica no feed. E é isso que eu falei, né? De manter o ritmo. Se vai fazer 3 vezes por semana, mantenha sempre 3 vezes por semana. Não adianta colocar que vai fazer todos os dias se você sabe que vai chegar uma hora que não vai dar. Então, coloca 3 vezes por semana e mantenha esse ritmo, porque você vai conseguir segurar o seu público e sempre olhar o pico, igual a Lari falou, para ela tá mudando muito o tempo inteiro. Então, ela tem sempre que ficar conferindo horário. Só que todo mundo tem que fazer isso também, porque pode mudar. Agora o momento tão esperado das ferramentas gratuitas. Eu separei para vocês algumas que eu uso e que eu sei que são boas. A maioria delas não tem marca d'água, o que é muito bom também. Uma ou outra tem, e aí vai do que atende vocês, mas eu particularmente prefiro que não tenha marca d'água. E a primeira que eu vou falar é essa de programação que me indicaram e eu gostei muito, que é a Post App. Tá aqui o logozinho dela, se vocês forem baixar no celular. Ela é para o Instagram só, tá? Ela aparece essa imagem aqui de criar publicação, se você quer postar no feed, arraste e solte para visualização se você quer ver ela antes, se você quer pesquisar uma que você já postou por essa plataforma e republicar, que isso entra no que eu vou falar dos 3 R's do marketing, que é uma estratégia. Se você quer publicar no Stories, se é um Stories que você quer postar, dá para você programar o Stories, dá para você programar o IGTV e dá para programar o feed e tem a programação em massa. A única coisa dela que é paga se você, por exemplo, se você quer que esse aplicativo veja para você qual que é o melhor horário e dia, ele consegue ver para você, mas ele só vê isso se você pagar. Então, assim,
A questão de você programar publicação a publicação é gratuita, você escolhe o dia e a hora que você quiser. Por isso que é bom você olhar como que tá as estatísticas do Instagram, você escolhe o dia e horário que quiser, coloca aqui e ele programa. Agora, se você quiser várias publicações de uma vez só, sem precisar colocar uma por uma, e, querer que a plataforma olhe para você qual que é o melhor horário e dia, aí realmente é a opção paga, mas ele atende muito na gratuita, que aqui eu coloquei a opção do feed, que é nesse segundo quadro, que tem a foto, dá para você escrever a legenda, como se estivesse no próprio aplicativo, marcar as pessoas, tudo aqui. Se você quer adicionar a mesma publicação para o seu story, porque ela não vai estar no formato do story, mas dá para você adicionar ela se você quiser adicionar fora do formato. E vai para a parte da programação, que é o lugar, né? Que eles querem saber o fuso horário do lugar que você tá. Aí você coloca a data e horário. Essa aqui que eu falei, melhor horário para publicar. Aí essa parte é paga. Aí tem horário que se você quiser postar e já excluir, tem aqui. E se você quiser repostar ela, também tem. Então, ela atinge muito essa parte gratuita e vai ajudar vocês nessa questão de 3 vezes por semana. De repente, tira um dia de folga, já faz as 3 ou 6 publicações de uma vez só e já publica para uma semana e para outra. E assim já ganha tempo para fazer os conteúdos. E aqui as ferramentas de stories. Aqui eu coloquei um exemplo de um stories que eu criei aqui para mostrar para vocês no Snow. O Snow, ele atende as 3 coisas que a gente está procurando: imagem, vídeo e o Stories. Ele tem essas 3 possibilidades de edição para você fazer. Esse daqui, o que eu fiz foi do Stories. Ele é muito bom. Ele, pelo que eu vi, ele não tem marca d'água, que eu me lembro que é esse daqui que eu fiz, não tem marca d'água. O único que tem marca d'água aqui é o Mojo, que ele é bem conhecido, que ele tem umas animaçõezinhas. Ele tem marca d'água. E para tirar a marca d'água tem que pagar. Mas esses aqui o Snow não tem, Unfold também não. Ele é bem parecido com esse Snow, que é essa criação. Só que o Unfold é só para Stories e o Snow atende Stories, vídeo e imagem. E esse Animated Stories é se você quiser criar animação, né, em vídeo, parecido com o Mojo. Então vale vocês baixarem e conferir qual que atende melhor vocês, qual que fica mais legal para publicações de vocês e testar mesmo. E aí, os de vídeo. Tem o YouTube Studio, que você edita lá e pode mandar direto pro seu canal do YouTube, quem tiver. Porque assim, gente, como o IGTV tá bombando, a maioria só tá postando lá. Mas às vezes, dependendo do seu público, às vezes também é bom você colocar no YouTube. Mas assim, depende também se você vai conseguir controlar as duas coisas. Porque se não conseguir, é melhor fazer uma rede só, que o IGTV tá atendendo bem. Mas esse YouTube Studio, ele atende e você publica direto no YouTube. É para você controlar todos os vídeos que estão lá no YouTube do canal, se você tiver. E aí daria para você para publicar no IGTV. Aí o que você publica no IGTV você pode postar no Facebook direto e também no YouTube. Então vai muito das redes que vocês têm. O Snow, como eu falei, que ele também atende a edição de vídeo. O YouCut, que eu uso muito, 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 ele não tem marca d'água, ele é bem profissional mesmo. Quem tem as novas atualizações do Windows no computador, que é o Windows 10, não lembro mais que número que tá, dá para baixar ele no computador e fazer edição. Ele é muito bom, não tem marca d'água. A única coisa, tem trilha. Se você quiser colocar uma trilha branca, que são as musiquinhas gratuitas, você só tem que assistir um anúncio e dá para colocar a música. E a única coisa que tem que pagar nele, se você quiser colocar filtro, se você quiser alterar o vídeo, luz, alguma coisa assim, aí eles cobram. Mas se você só for cortar, editar essas coisas, ele atende super bem e não tem a marca d'água. O filme R, ele também é de edição de vídeo. Ele é um estilo um pouquinho mais diferente dos outros, mas ele também é muito bom. Só que eu, particularmente, prefiro muito o YouCut. Se eu estiver passando muito rápido, vocês me falem, tá? E as ferramentas de imagens. Como eu falei do Snow, aqui eu separei ferramentas para edição de imagem e ferramentas de bancos de imagem, que eu separei aqui. O Snow, como eu falei, ele serve. Se vocês já quiserem usar ele, ele serve para imagem. Se não tiver muito espaço no celular, ele atende os 3: imagem, stories e vídeo. Photoshop Express, eu uso muito, muito. Teve um dia que eu queria porque queria
postar uma foto em cima de um unicórnio que eu tinha tirado e tinha um banco embaixo e eu queria muito tirar aquele banco. Só que eu tava sem Photoshop no computador e não tava conseguindo colocar de volta, e também fui ver para comprar, também não tava rolando muito. Então eu baixei esse aplicativo e tirei o banco nesse aplicativo. No dedo mesmo, no celular, apagando o que a gente faz no computador com o mouse, fiz no dedo mesmo. E ele atendeu, ele também tira o fundo e tudo. Ele tem essas edições do Photoshop mesmo, que é o Express, e que é de graça, que dá para usar. O Lightroom app é se você quiser fazer a edição de filtro de imagem, né? Ele dá essa possibilidade de fazer vários filtros, de você pegar o filtro, copiar filtro de outras imagens profissionais e passar para a sua. Então dá para sair um pouco daquela mesmice de só filtros do só usar filtros do Instagram, aqui ele possibilita usar outros filtros. O Canva, que é o queridinho do momento, nele essa apresentação foi feita em partes no Canva. Ele dá para você fazer animações em vídeo, não assim, tem o Canva Pro, né, que tem que pagar, mas dá para criar imagens nele, design, ele quebra muito galho, dá para você personalizar, usar algum de exemplo e personalizar o meu. Eu estou usando essa imagem de fundo do Canva, mas eu personalizei ela, eu alterei cor, eu mexi nela inteira, mas tem essa possibilidade. Dá para colocar os efeitos em vídeos, dá para fazer formato stories, formato feed. O Facebook ele já te dá todos os formatos, ele te dá sugestões de como fazer essas imagens. Mas se você tiver uma publicação e quiser que essa mesma publicação seja convertida para outros tamanhos, aí que entra a parte paga. E aí na parte gratuita tem que fazer tudo de novo na raça mesmo, cada um dos formatos. E aí os bancos de imagem, tem o Pexels, que eu trouxe, e ele é muito bom. Você pesquisa o tipo de imagem que quiser, tem várias fotos profissionais de alta qualidade, gratuitas mesmo, que só você baixar e usar e acabou. O Pixabay, ele tem também fotos gratuitas, mas algumas acabam entrando no Shutterstock. O banco de imagens do Facebook é o Shutterstock, só que por estar lá, a gente consegue usar sem a marca d'água. E aqui fora, o Shutterstock que tem, que ele fica um pouco dentro do Pexels do Pixabay também, já teriam que usar essas fotos pagas. Mas os dois também atendem muito. O Pexels me atende muito mais do que o Pixabay em relação às fotos. Tá? Faz até um tempinho que eu não mexo no Pixabay. E também tem o Pinterest, que as pessoas usam muito para pesquisar imagens. Então, esses de cima que eu falei é para edição de imagens, esses de baixo é para banco de imagens, se vocês não quiserem usar fotos de vocês. Facilita muito na criação de conteúdo. E aí, também, se jogar no Canva, você pode ter, se você tiver sem ideia, o Canva já consegue trazer uma criatividade para vocês, assim, de base para formar o conteúdo e é bem facinho de mexer, intuitivo. Falando isso, já vou para o próximo passo, que é uma estratégia de marketing, são os 3 R's. Vocês têm alguma dúvida das ferramentas? Vocês podem falar aqui, tá? Se não conseguiu anotar o nome delas, algo assim, só me falar. E aí, eu vou falar dessa estratégia de marketing, porque assim, existem muitas estratégias de marketing, se fosse falar de todas ia demorar muito. Então eu escolhi uma que vai atender tudo isso que a gente está falando, e por coincidência foi a estratégia que eu tive que aplicar no case, né, da minha pós, que era sobre negócio de turismo que parou, que quebrou durante a pandemia, e isso que deve estar acontecendo com muitos empreendedores também, e que eles queriam alguma estratégia para conseguir engajar o público e conseguir recuperar eles depois da pandemia. Então, o que a gente usou foi a aplicação dos 3 R's do marketing, que dá para vocês usarem e muito. Então, o primeiro R, esses 3 R's, se vocês pesquisarem na internet, ele vai estar escrito de diversas formas. Então, aqui eu coloquei as 2 formas mais faladas de cada um deles, mas digamos que sejam sinônimos. Eles têm muitos sinônimos e vocês vão encontrar de diversas formas. Então, não pense que eu esteja passando errado, mas eles têm o mesmo intuito, o mesmo significado. Então, reorganizar ou registrar, que também aparece como registrar, é você gerar conteúdo para ter interação dos usuários, que foi o que eu falei. Você dá dicas, você fazer sorteios, dar brindes, negócios que estão, por exemplo, quebrando,
Muitas coisas que eles estão fazendo é promoções, descontos e o cashback, por exemplo. Aliás, agora eles não estão fazendo cashback, mas vocês podem aplicar o cashback. O que eles estão fazendo é, gente, vocês pagam R$ 100 agora e depois da pandemia, quando o lugar reabrir, por exemplo, se for bar, você pode consumir tanto, sei lá, você paga R$ 100 agora, você pode consumir os R$ 100 e ainda ganhar mais outros R$ 50 de consumação, porque é meio que como quase que um empréstimo, sabe? Você está investindo para tirar depois. Isso também dá para fazer nas redes sociais dos negócios. Você fala, olha, vocês podem utilizar esse cupom. Pague esse cupom agora. E aí, depois da pandemia, você vai poder usar para comprar outras coisas do mesmo valor e ainda ganhar um brinde. Então, tem muitas coisas assim. E às vezes nem precisa ser isso, dá para ser só de você reorganizar para gerar conteúdo mesmo, de dicas, ou dando dicas de quem está passando pela mesma situação e tudo mais. É mais dentro disso. A outra parte que aparece como reescrever e também recriar é de você adaptar conteúdos antigos. Por exemplo, eu acabo fazendo isso. Tenho, que nem os meninos falaram que me conheceram em Bienal do Livro. Eu tenho alguma foto que eu tirei lá na Bienal do Livro. Só que eu acho que aquela foto tem a ver com o assunto que está acontecendo agora. Então eu vou, recrio a foto, né? Eu recrio o post, porque no post do ano passado eu vou ter falado que era algum momento do ano passado. Então agora eu recrio esse post, eu adapto ele para o momento atual e consigo repostar ele. Então eu nem preciso ficar criando conteúdos novos o tempo inteiro. Eu posso pegar algum antigo que eu postei, falando de alguma outra coisa. Tem também posts atemporais que não tem tempo, alguma dica que vocês deram que não era dentro de tempo, que nem da pandemia, é uma dica temporal, espero eu, porque depois vai acabar. Mas dicas atemporais é que servem para um longo tempo, e aí dá só para adaptar e já postar. E aí você mantém o engajamento dos clientes e você ganha mais tempo para criar novos conteúdos, porque também não dá para ficar só postando conteúdo adaptado. Tem que estar ali pelo menos uns dois novos conteúdos e um adaptado no meio, para ir renovando. A parte do remover e retirar entra um pouco nisso também. Se você está vendo algum conteúdo que é temporal e está na sua rede ainda, compensa apagar ele, sabe? E retirar, porque, por exemplo, o remover e retirar que eu escrevi aqui, que é remover conteúdos que não fazem mais sentido ficarem ativos por tanto tempo e escolha os que tiverem menos engajamento. Porque para você dar uma limpa mesmo na sua rede comercial e ir tirando esses que não fazem mais sentido, ou que teve pouco engajamento, ou se você acredita que ele teve pouco engajamento naquela época, adapta ele, apaga, adapta ele e reposta agora de novo. Então, assim, eu acho que nesse momento, para vocês, todas essas outras dicas que eu dei, das ferramentas, o cronograma, esses 3 R's servem muito, se aplicam muito para esse momento. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Vamos lá. A Tamires, cupons e promoções ajudam bastante. Realmente ajuda, porque meio que tá fidelizando aquele cliente. Tipo, ele ainda quer comprar de você, ainda quer atender de você, mas ele só iria esperar depois que acabasse a pandemia ou algo assim. Então, se você tá dando, né, esse crédito para ele, vai fazer ele voltar depois, porque ele já pagou, né? Ia ficar de graça. Então, isso também mostra as pessoas querendo ajudar. Às vezes o cliente gosta muito do seu trabalho e ele quer ajudar de alguma forma, mas ele não pode ir agora. Então, esse cupom ajuda e deixa ele de crédito, ajuda, né, o empreendedor e ainda deixa de crédito para o cliente usar depois. Então, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Então, ainda bem que está ajudando bastante, que já é uma saída. Se tiverem alguma dúvida desses 3 R's, me fala. A gente já está chegando aí em 1 hora e meia. Tem mais um tempinho, talvez ainda sobre um tempinho que dê para vocês, dê pra gente falar mais alguma coisa, porque eu afunilei muito com medo de não dar tempo. Mas se tiverem mais alguma dúvida de marketing, vão mandando aqui para mim, que aproveitem, que tá de grátis. Tá de grátis, ainda tem certificado. Se tiver alguma coisa que vocês querem saber de marketing, olha, ou então falar de vocês, tipo, eu vou deixar um tempinho para meio que dar uma consultoria, se vocês quiserem, claro. Então vocês podem falar, olha, minha rede social está começando, o que que eu faço, não sei o que, eu tenho esse problema, aquele outro problema. Aproveitem, eu vou deixar um tempinho para isso
E aí, se ninguém quiser, não tem problema, o silêncio faz parte da conversa, e aí qualquer coisa a gente encerra um pouquinho antes. Mas eu queria deixar essa chance para vocês de dar essa consultoria. E aí, a parte dos gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais, vocês podem. É o ideal é que use para venda, tá? Mas vocês podem usar nos conteúdos que vocês postarem e principalmente nos anúncios que vocês fizerem. Então, assim, para venda, o mais utilizado, o mais ideal mesmo é a escassez. Eu deixei ele junto com a urgência porque eles são muito parecidos. A escassez é quando você mostra para a pessoa que ela tem aquela coisa, mas depois ela não vai ter mais. E a urgência é quando você limita, você fala, olha, essa promoção é só vai acabar daqui a 15 minutos. Então você cria essa urgência nela. E a escassez e urgência juntas, elas são muito fortes. Por quê? Você está mostrando que a pessoa vai ter aquele produto, mas ela só vai ter se ela comprar em até 15 minutos. Senão depois ela não vai ter mais. Então isso faz vocês conseguirem vender, mas tem que aplicar de uma maneira que as pessoas não percebam tanto, senão fica muito gritante. Então, assim, a escassez e urgência, como eu escrevi, é um exemplo, limitar vagas, limitar o tempo, tem vários tipos de escassez. É mostrar que se não for dessa vez, vai perder. Então, por exemplo, você fala, olha, bônus para os 10 primeiros que comprarem em até 48 horas. Então, você gera esse bônus de escassez. E aí vai de você, se depois que atingir esses 10 primeiros continuar usando essa cópia, que eu não recomendo, acharia melhor não falar, né? Ou não, ou mudar. Então, isso ajuda muito nas vendas, de acelerar, ter a escassez mais urgência, de limitar e ainda dar um prazo para a pessoa conseguir adquirir aquilo, senão ela não vai ter mais, senão ela vai perder. E o ideal também é que crie isso de vários jeitos diferentes. Não toda vez que for fazer uma venda, ficar falando, olha, é só para os 10 primeiros, olha, é só para os 10 primeiros. Mudar, uma 10 primeiros, em 48 horas, outra só 48 horas e deixar aberto sem ser número de vagas, aí vai muito disso. A prova social é que ajuda muito o seu cliente a ter uma visão positiva de você, porque ele vai estar vendo outra pessoa que confia em você e que pode fazer ele mudar de ideia. Por exemplo, as pessoas costumam muito, antes de comprar qualquer produto, ir para o Reclame Aqui. Então eles vão no Reclame Aqui e vão ver quais são os comentários negativos, quais são os comentários positivos. E aí ele toma uma decisão. Mas se ele entrar, se você não tiver no Reclame Aqui, por exemplo, ele vai entrar, vai ficar procurando, vai entrar na sua rede social. Por exemplo, no meu site eu deixo depoimentos, eu consegui colocar depoimentos de uns 3 clientes que eu selecionei, separei, mas eu sempre pedi vídeos dele, tem vídeo fazendo entrevistas, elogiando, eu tenho até que mudar isso, inclusive. Mas depoimentos de parceiros falando do seu negócio, do seu trabalho, por isso que é importante ser parceria, que você pode falar do trabalho da pessoa e ele fala do seu. Depoimentos principalmente de clientes ou pessoas que apoiam o seu negócio, que gostam do seu negócio, mas assim, cliente mesmo, tá? Não adianta você chamar irmã, mãe e falar, fala aqui do meu negócio para eu postar um vídeo. Não, tem que ser um cliente mesmo de verdade e, e falar para ele gravar um vídeo fazendo depoimento ou escrever alguma mensagem fazendo esse depoimento. E você pode postar isso nas redes sociais, vai de você, tem gente que não gosta. Então, assim, um exemplo, o cliente fala, eu sempre compro aqui porque, que nem tem a Tamires assistindo, fala, olha, eu sempre passo com a Tamires porque ela tem muito cuidado, ela sabia que a minha pele é sensível e comprou um produto só para conseguir me atender, para eu não ter nenhuma reação. Então, assim, isso é um exemplo que serve para outras pessoas verem e apoiar esse negócio. Uma coisa que também pode servir um pouquinho de prova social é essa pessoa publicar alguma coisa do seu negócio nas redes dela e te marcar, sabe, elogiando, e você reposta na sua rede. Isso também ajuda muito. E tem a da afinidade, que também é um pouco parecida com a reciprocidade. A da afinidade é quando você conta uma história que o seu público se identifica. Eu escrevi até errado, que se identifique e isso vai gerar de identificação. Acontece. Mas é quando o seu público se identifica. Um exemplo, eu também tive dificuldades com o marketing no início do negócio. Aqui vocês podem contar histórias, vocês podem misturar o real com o fictício. No meu caso, eu tive mesmo dificuldades com o marketing do negócio. Acho que isso é muito comum e eu fui atrás de aprender para não ter mais esse problema e eu acabei gostando muito, porque eu sei que o marketing é fundamental para tudo rodar.
Então, assim, eu acabei gostando muito mesmo e eu não consigo largar mais. Tanto que agora eu tô dando aula aqui, né? E o da reciprocidade, porque tem muitos gatilhos, eu só separei esses, porque eu achei que não ia dar o tempo, porque eu queria fazer essa consultoria, mas não sei se vocês vão querer. Qualquer coisa pode falar comigo depois. Eu vi que tem mais algumas perguntas, só vou finalizar esse, aí eu já vejo. E então, assim, é sempre importante contar uma história, aquela coisa que eu falei do problema, caso a solução, para você mostrar para a pessoa que ela tem um problema, porque assim, empreender é isso, você quer resolver um problema, né? Você tem a solução de um problema. Então você mostra para a pessoa que ela tem um problema, qual é a causa para ela resolver esse problema e você vem com a solução. E a solução é o seu negócio. Então, por isso que é importante a copy, para vir nessas três, e no final você vai espalhando a escassez dentro dela, a prova social é separada, que é isso de depoimentos, e a afinidade e a reciprocidade é isso, a pessoa vai ter uma identificação, ela, sabe, vai sentir, porque é algo que tem a ver com ela. Por exemplo, se algum negócio quebra na pandemia e se o meu também tivesse quebrado, eu ia falar, não, porque eu tô passando dificuldades que quebrou, porque eu precisei do auxílio emergencial. A pessoa que está passando pela mesma coisa vai se identificar, mas vocês só podem fazer isso se tiver a ver com o seu público. Então, assim, nunca posso. Por isso que é melhor, o ideal é ter uma conta comercial separada, porque você nunca pode falar nada ali que não tenha a ver com o seu público. Às vezes tem que ter a ver com o seu público, tudo que você vai falar. Às vezes a sua opinião pessoal pode não ter a ver com o seu público, não sei, depende muito. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai falar para não perder o seu público, sabe? E aqui, uma frase que eu falo, se tiver que. Uma frase que eu falo que eu já ouvi muito da Artemisia, eu procurei quem criou essa frase, eu não consegui achar. Então é tudo nosso. Quem criou é anônimo. Se tiver que escolher entre ganhar dinheiro ou mudar o mundo, escolha os dois, sabe? Faça a diferença. Aqui eu já vou deixar o meu contato, vou responder as perguntas de vocês. Quem quiser ter algum tipo de consultoria agora, aproveite, tem um tempinho ainda até acabar a aula. Consegui fazer antes do tempo, achei que ia estourar, mas tá tudo certo. Vamos lá, Natália, tem como mandar esses slides pra gente? Posso mandar. Você quer mesmo? Tem certeza? Vou sortear esses slides, tá, Natália? Brincadeira, eu mando sim. A Tamires. Vamos lá. Adorei que você está mandando perguntas, adoro. Vamos consultoria. A Tamires, cadê? Dentro da prova social, pode utilizar foto de antes e depois? Hum, pode, pode. Acho que, ainda mais para você, né, que é de estética, pode. Eu tenho uma amiga que ela é design de sobrancelhas e ela posta muito isso de antes e depois. E ela posta uma cliente posta no stories dela falando: olha, ela é a melhor designer, adorei, não sei o quê. Isso serve como prova social, sim. Então, esse de antes e depois serve, mas assim, o que eu quis dizer é da pessoa postar no dela e te marcar e você remarcar para falar que o cliente realmente gostou e postou, sabe? Do que ser sempre você, só você postar. Que a prova social é quando o cliente fala de você. Então pede para a pessoa postar, tira foto antes e depois, fala, olha, posta lá e me marca e não sei o que, aí você reposta na sua. Aí isso é uma prova social. A Lari Dornelles, minha xará. Larissa, tô com muita dificuldade de crescer no Insta. A consultoria pode ser sobre isso? Pode. A gente pode sim bater um papo depois, mas como a aula é até às 5, e eu até encurtei um monte de conteúdo com medo de não dar tempo, você pode fazer algumas perguntas agora, se você quiser, porque, porque às vezes a sua dúvida é dos outros, então a gente pode aproveitar esse momento e fazer. Qual que é a sua principal dificuldade de crescer no Insta? Você tem página no Facebook ou você só tem o Insta? Me conta, Larissa, qual que é a sua situação? Vamos aí. Tamires está agradecendo de nada, Tamires. Ah, gente, é uma coisa que também é muito importante, é o logo, viu? Quem não tem ainda a página, essas coisas. Eu lembro que a Tamires não tinha um logo ainda quando ela começou e agora ela já tem. Aí quando ela agradeceu, eu lembrei. Agora ela já tem um logo. Isso também influencia muito para os clientes, né? Saber que você tem uma marca. Então, por mais que você crie uma marca, sei lá, no Canva mesmo, um logo no Canva,
mas usem o logo porque ele é bem ideal. Vamos lá. Larissa, qual que é a sua dificuldade de crescer? Deixa eu saber. Senão eu posso aprofundar mais algum outro conteúdo, de repente. Tá bom, a Natália falou que quer sim a apresentação. Tá bom, eu mando. A ideia era fazer o anúncio junto com vocês, mas como tava um pouquinho lerda a internet, para não demorar e estourar o tempo, coloquei em prints. A Thaís falou que sim, que ela está estruturando a identidade visual dela. Muito bom, Thaís. Muito, Thaís, ó. Tô doida. Muito bom, Tamires. Muito bom. Eu só observo, viu? Seu trabalho é longe. Só fico observando esses marketing aí de vocês. Quero ver você fazendo anúncio e dar certo também, viu? Então, assim, eu vou tentar responder um pouco dentro da Larissa. Eu não sei qual é a dificuldade dela de crescer no Insta, mas é que, assim, isso acaba acontecendo, né? Como eu falei, o marketing orgânico, para mim, funcionou muito melhor no Facebook. De automático, ele vai sozinho agora. Às vezes, o engajamento é o mais difícil, gerar interação, que é o mais importante, as pessoas comentarem. Mas quando você segue, é o que eu falei de manter 3 vezes por semana, o engajamento ele vem. No meu caso, eu tenho mais curtidas e seguidores no Facebook. No Instagram eu não tenho tantas, o marketing orgânico dele é mais difícil mesmo, mas tem muito mais interação do que no Facebook. Então, assim, eu tenho as duas coisas separadas. Ainda tento reorganizar isso, mas na parte orgânica é difícil, né? Então, às vezes tem que injetar um pouco de dinheiro nisso. A Lari tá falando, tô com muita dificuldade de crescer no Insta. Pode ser sobre isso? Pode, Lari, mas qual que é a sua principal dificuldade? Você, tipo, você faz os posts toda vez por semana, você faz imagem, vídeo, live, e mesmo assim você acha que não cresce? Porque assim, gente, é muito importante também, como a Tamiris falou, ela está estruturando a identidade visual dela. Alguns empreendedores às vezes ficam um pouco perdidos nisso. Por exemplo, o logo da Clubbook, ele tem ali um azul, um ciano, um azul escuro, porque eu só sei as cores dele por código, por nome é mais difícil. E um azul escuro. Então, assim, eu sempre procuro usar na identidade visual post que tenham essas cores. Às vezes eu mudo, já aconteceu de fazer um post do Dia das Mães e eu deixei ele rosinha. Às vezes dá para dar uma brincada com isso. Mas, para não ficar tudo só azul, mas é importante ter identidade visual, por isso que é importante ter um logo. É muito importante ter um logo, porque ele que vai guiar a sua identidade visual também, né? Todos os posts que vocês fizerem, Tamiris, essas fotos por exemplo, que cliente, se você for postar sozinha, coloca o seu logo, tá? E se o cliente postar, e tudo bem, você reposta no seu story sem o logo, que é a questão da prova social que você vai aplicar para o seu negócio é realmente muito bom. Mas todas as publicações que vocês fizerem nas contas comerciais, coloquem o logo de vocês, porque para criar, né, a identidade visual mesmo. Então, por exemplo, eu vou fazer posts de dicas. Esses posts de dicas vai ser laranja, um exemplo, tá? Então, assim, às vezes pode ter cor diferente do logo de vocês, mas dentro dessa estrutura, de dicas vai sempre ser laranja, porque a pessoa, o seu público, quando eles verem um post laranja, eles já vão entender dicas, o público acostuma. E aí, quando for outra coisa, de vendas, não sei o que, vou usar outra cor. Então, brincar com as cores é muito importante. Deixa eu ver, a Lari falou, se quiser ver um link aí que eu participo. É que aqui ao vivo, eu tenho que ficar até assim, depois eu tenho bate-papo. Mas aí depois a gente pode fazer sim, Lari. Deixa eu ver o que ela falou. Tenho página no Face, mas eu não ligo muito pra ela pra falar a verdade. Ai, Lari, não faz isso. Aí, olha, eu faço live com outras pessoas, posto de 3 a 4 vezes por semana e procuro fazer alguns posts. Faço até memes. Legal. Deixa eu ver. Já comento isso. Deixa eu ver se você escreveu mais alguma coisa. Tenho identidade visual, eu cuido da estética. Mas assim, vejo que outras pessoas crescem bem mais organicamente. Tá, você está fazendo uma comparação. Por exemplo, você segue essas dicas de 3 a 4 vezes por semana. Você faz
o orgânico, mas você ainda acha que as outras pessoas crescem mais que você. Ok, vamos ver. Hum, eu teria que dar uma olhada na sua rede. Pô, é o Instagram? Senão eu olhava aqui já no celular. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. A Lari já engatou. Deixa eu ver o que mais que ela mandou. Também, quando vou fazer live, eu tenho uma postagem que faz sentido no grupo. Hum, por exemplo, esses memes, ele tem a ver com a linguagem do seu público? Porque, assim, às vezes faz sentido pra gente e pro público não faz muito. Às vezes é um público mais sério, que não tá muito acostumado a ver meme. Depende muito de conhecer o público. Eu sei que você conhece o seu, mas eu não conheço o seu público. Por isso que eu vou olhar aqui o seu Instagram. Assim, como eu falei, às vezes você pode estar com o mesmo empecilho que eu cresci muito, né, no Facebook, porque o meu público estava muito lá. O meu público gosta de ficar em grupo do Facebook, não entendo por quê, mas eles gostam de ficar lá. Então, às vezes, o seu público pode estar lá também. Então, assim, participa de grupos no Facebook também, não só de outras redes. E, tá, até engaja, mas é difícil chegar seguidores novos. Olha, assim, você pensa em investir com anúncios? Porque assim, pode ser que os anúncios ajudem bastante. Às vezes você pode mudar um pouco as cores do. Que nem a gente fala para usar as mesmas cores, muda um pouco as cores para ver qual cor que agrada mais. Às vezes pode ser isso. Por exemplo, na empresa que eu tô fazendo anúncios, eles sempre falaram que eles têm umas páginas. Então eles já testaram testes AB, uma página com botão azul e uma página com botão laranja. A página com botão laranja converteu muito mais do que a de botão azul. Então, às vezes, fazer esse teste, né, nas redes sociais, depois de repente apagar, também ajuda, porque, por exemplo, cadê? E também não abandonar a página do Facebook. Às vezes você não precisa ficar lá, mas deixa ela existente e o que você postar no Instagram, compartilha direto lá no Facebook, deixa automático, sabe? E os vídeos você posta lá. E aí, pode ser que não tenha tanto engajamento, mas compartilha lá na página do Facebook e faz ela crescer, porque também quando fizer anúncios, a pessoa vai entrar na sua página, sabe? Então, é legal deixar o conteúdo lá, por mais que você não vai mexer tanto, mas deixar o mesmo conteúdo do Facebook. Então, assim, cadê? Que mais que você falou? Divulgue em grupos. Também faz live, tem postagem que faz sentido no grupo. Às vezes, rola fazer alguma enquete no seu stories. Pessoal, que conteúdo vocês querem ver aqui? Para descobrir por que o público não está curtindo. Fazer isso que eu falei, de fazer alguma postagem diferente, totalmente diferente do que você está acostumado a fazer, porque às vezes o público quer alguma coisinha diferente, sabe? Então, faz alguma coisa diferente para testar. Para testar. Outra cor, eu vejo aqui que você usa bastante azul, verde, porque é do seu logo. Azul, verde e branco, porque é do seu logo. E até então tá ok, sabe? Mas, às vezes, mudar a cor um pouco, que nem eu falei, eu sempre uso a cor do logo, que é o azul. Sempre eu uso vários tons de azul. Às vezes você pode trocar o tom de azul que você está usando, o tom de verde que você está usando. Uma vez ou outra eu faço posts de outra cor. Eu vejo aqui que você posta mesmo sempre, equilibra bastante texto, vídeo. Dá pra gente sim ter uma conversa mais aprofundada, mas isso acaba acontecendo mesmo no começo, porque às vezes é assim, tem que conhecer muito o público, mas às vezes é difícil conquistar esse público, sabe? Por isso que é bom fazer. Tô olhando aqui, Lari, você mandou Instagram, Bradedu. Se vocês quiserem entrar para entender o que eu tô falando, gente, para ela. Mas às vezes é isso, sabe? Mudar um pouco, fazer algum diferente para você testar, para ver se tem mais engajamento ou não. Eu tô vendo aqui que tem memes. Eu não sei qual que você usa. Eu, pelo menos, assim, tem um aqui que é o último, né? Que você postou de parceria com o Fergan. Eu, pelo menos, eu acho esse verde com azul que não combinou. Não sei se. Eu acho que ficou um verde muito forte. Então, talvez, de repente, deixar o fundo branco mesmo
e a letra azul com alguns detalhes verdes, ou arroba do Bradedo verde, para ficar mais leve. Talvez você colocou porque o último post estava branco já, né? Mas assim, dá para mudar um pouco. Você conseguir fazer os mesmos conteúdos, mas de outra maneira do que tá aqui, sabe? Para mudar um pouco mesmo. Não sei se você usa o Canva, qual plataforma que você usa. Tô vendo que tem bastante vídeo. Mas dá, acho que é do conteúdo, como você já posta várias vezes, você já publica, já tem o orgânico, começar a perguntar, né, para esse público o que que você quer ver aqui, né? Eu vejo que você tem módulos gratuitos do seu curso. Então, assim, fazer alguns posts, talvez você já tenha feito, claro, mas fazer algum post diferente falando, olha, tem esse módulo gratuito do meu curso. O que funciona também, campanhas, sabe? De campanhas assim. Por exemplo, a gente está fazendo evento aberto gratuito, mas também funcionaria se você fizesse, um exemplo, alguma palestra, ou esse curso online mesmo, né? Alguma palestra falando, dando algum conteúdo, né, que você tem, e no final falar, olha, eu tenho esse curso gratuito, e eu sei que você já faz isso, tá? Estou dando um exemplo para todo mundo ficar na mesma linha. Olha, der uma palestra, falar, olha, eu tenho esse curso, esse módulo gratuito. Se você gostar, e aplicar os gatilhos, até tal dia e até tal hora, você vai ter um desconto de 10% no curso pago. Né? Por exemplo, você já faz isso, mas fazer isso aqui no Instagram de uma forma assim mais efetiva de campanha mesmo. Gente, olha, reunião exclusiva, algo assim, para você dar palestra online, pode ser até pelo Zoom, e aí no final você vendeu o seu curso, sabe? Fala, olha, você dá esse módulo, você já tem esse curso online, né, disponível. De repente, você gravar um vídeo só fazendo meio que a venda do seu curso e editar e colocar no final dele para o pessoal. Você captar todos os dados de todo mundo que assistiu para você conseguir entrar em contato com essas pessoas. Então, assim, eu não sei se você tem site, né? Eu estou vendo que tem Instagram e você tem o Face. E você reposta tudo no Face. Mas talvez os anúncios te ajudem. De repente, fazer um anúncio, de geração de cadastro para você conseguir, porque assim, se você pegar todos esses contatos que tenham interesse no gratuito, eles vão ter interesse no pago. Então, assim, acho que é mais de fazer uma campanha maior mesmo, sabe? Sem medo mesmo. Vai que dá certo. De fazer a palestra, que nem a Larissa Dornelles, para quem não sabe, ela participou aqui do evento Semana Conecta E, falando sobre precificação de custo. Então, assim, essa aula, Lari, de precificação de custo, se eu não me engano, ficou gravada. A gente está gravando todas as aulas. Pega essa aula de precificação de custo, meio que faz uma campanha, fala, gente, você que perdeu, tipo, uma campanha forte mesmo, sabe? É igual eu, você tá vendo, quem me segue, tá vendo que eu sou louco. Eu postei no Instagram, postei no Clubebook, postei no meu. Já vieram falar pra mim, você tá em todos os lugares, eu tô vendo você em todos os lugares. Sim, é marketing orgânico, eu tô postando em tudo mesmo. Então, assim, você posta em tudo. Fala, gente, quem perdeu, assiste esse de precificação e você grava um outro vídeo meio que vendendo o seu curso pago no final. E fala, olha, você que assistiu essa aula, você vai ter um desconto de tanto. Mas no vídeo mesmo, sabe? Vai ter um desconto de tanto, deixa seu e-mail aqui. Se você quiser também, a gente tem a lista de inscritos do seu curso. Você pode fazer os anúncios para essa lista de inscritos do seu curso, a gente pode te passar, tá? E você também entrar em contato, mandar esse material, falar, olha, você assistiu, se você perdeu, assiste aqui e vende o curso no final, fala, gente, segue lá se você perdeu, se você gostou, segue lá no Instagram que vai ter novidade, vai ter, não sei, de repente sorteios, desconto, vai ter mais dicas. Segue lá no Instagram que vai ter mais dicas, compartilha com todo mundo. Então, assim, é uma forma de começar a crescer. No Instagram é mais difícil mesmo, eu entendo, é mais difícil, mas é uma maneira de começar a puxar o pessoal para lá, porque eles vão entender que no Instagram que eles vão conseguir esse conteúdo gratuito, digamos assim, e que vai fazer eles irem para o pago. Então, aplicar esses gatilhos e os 3 R's nos conteúdos e também mudar um pouco a identidade visual dos posts para ver se é isso, sabe? Só para fazer um teste.
O Tomás está falando que ele vê que no Instagram dele, por exemplo, várias empresas começaram a seguir ele. Aí ele quer saber se, na minha opinião, é uma forma efetiva de divulgação. Isso daí é um tipo de marketing que eu não curto, mas entra no marketing orgânico. O que eles fazem é o seguinte, por exemplo, tem as hashtags e essas hashtags que colocam muito servem para puxar público. Então, assim, uma maneira que eles falam de você também conseguir seguidores é você sair seguindo um monte de gente, sei lá, pelas hashtags. Segue essas pessoas que estão nas hashtags, que elas vão te seguir de volta, e depois você pode parar de seguir elas. Então, as empresas que estão te seguindo, elas querem conseguir mais seguidores, assim como você falou, elas querem conseguir mais seguidores. Porque tem gente que segue e esquece, então eles pegam e excluem. Eu já não curto muito, mas pode ajudar, sabe? Vai de cada um escolher o caminho que quer, mas sim, tem muitas empresas que fazem isso, muitos blogueiros que fazem isso, que é só para ganhar, tipo, sei lá, a pessoa segue 6 mil pessoas e tem 8 mil seguidores. Tem muita gente que faz isso. A Natália, como atrair a atenção do seu público para o conteúdo dos seus posts? Olha, Natália, tem que conhecer muito o seu público, muito mesmo. Se você não sabe o que ele quer ver, porque às vezes você faz publicação, por exemplo, eu estava fazendo sempre da mesma cor, e às vezes eu dou uma quebra de colocar de outra cor e, e outros conteúdos, né? Então, assim, para você atrair seu público, primeiro você tem que conhecer muito bem o seu público. E você tem que ter uma identidade visual para você conseguir usar nos seus posts, senão você fica perdido. Porque, assim, do mesmo jeito que às vezes não é legal você usar só as cores do seu logo, também não é legal você ficar usando mil cores. Tipo, ai, vou postar um amarelo, um laranja, um vermelho, não sei o que. Também não é legal. Então, você tem que criar uma identidade visual, dar uma pesquisada sobre a psicologia das cores. E aí, tem que atender o seu público, sabe? A cor que você for usar tem que ter a ver com o que você quer conversar com o seu público e tem que conhecer muito bem o seu público, assim. Agora, assim, depende do público, pode não ser de empresa, não sei se você está falando de empresa ou de estilo influenciadora, mas tem que ter um objetivo claro, igual para criar o anúncio, tem um objetivo de marketing. Tendo o objetivo claro, você consegue formar a estratégia e criar a identidade visual. A Lari falou: entendi, vou deixar um verde mais leve de fundo, depois que postei me incomodou também. Acontece, é teste. Acho que de repente é melhor deixar mais claro, sabe? Um fundo branco mesmo. E, e ir testando várias outras cores. Eu acho que sim, acho que se você mudar ou deixar mais leve, ou deixar o branco mesmo, fundo branco mesmo, porque às vezes o verde é muito forte, então depende. Às vezes também vale mudar, fazer esses testes, sabe? Eu sempre dou uma quebra de para mudar a cor do conteúdo que está sendo. Também sempre tento equilibrar os vídeos. Eu vi que você faz isso também, mas eu acho que é mais nisso, de mudar um pouco as cores e dos conteúdos, talvez o formato, talvez o design dos conteúdos também ajuda muito de ficar, olha, gente, esse aqui tá top. Se você olhar e falar, tá top. Tudo bem que a gente fala muito que feito é melhor que perfeito. Mas se você olhar e falar, esse aqui sim, ó, tá profissional, sabe? O Canva pode atender. Tem o Canva, tem outras plataformas. Mas assim, talvez olhar lá para criar um designer, sabe? Um design mesmo, não deixar tão simples, também atrai bastante. O Edson tá avisando vocês que daqui a pouco acontecem outros cursos nesse mesmo link, que é só clicar do lado esquerdo na barrinha da tela e clicar no desenho da torre que mostrará nos próximos cursos. Inclusive, eu vou ter um bate-papo com o Fabiano também daqui a pouco, encerrando, que só falta 5 minutinhos. A Lari tá falando que tem site sim. Lari, ótimo. Então, assim, esse anúncio vai servir para você, se você quiser, os dados para mandar essas pessoas para o seu site, sabe? De cliques mesmo, de taxa de cliques. Ou, ou disso que eu falei, de campanha. Dessa campanha, você manda a pessoa para um formulário do seu site, pega todos os dados dela, e aí você. Não sei se você tem sócio ou equipe, algo assim, mas você entra em contato com essas pessoas e vai, olha, tem esse conteúdo gratuito, olha, me segue na rede social, coisas assim. E aí você vai ficar com os dados dessas pessoas. É muito importante, gente, criar um mailing, sabe? Ter o nome, e-mail e telefone dos seus clientes, guardar em alguma planilha do Excel e subir. E subir no anúncio.
ou entrar em contato. A Lari tá falando que ela exclui esses seguidores que seguem ela só para ela ter que seguir de volta. Que eles têm milhares de seguidores ou não é muito diferente do público que ela quer impactar. Eu realmente eu não concordo com esse tipo de coisa. Inicialmente sempre falam, olha, gente, é, vai impactar se vocês fizerem isso, que eu não curto, porque realmente não é proposta, né? Principalmente quando é de impacto social. Eu também excluo. Tem gente que é tão cara de pau que vem no privado e fala, olha, eu te segui, me segue de volta, assim, nem respondo. Então, gente, se vocês não tiverem mais perguntas, é isso. Se quiserem entrar em contato comigo, eu deixei aqui parado o slide para vocês anotarem os contatos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem e deem certo, né, para vocês isso de anúncios. E muito obrigada. Eu vou estar encerrando por aqui. Vou entrar no bate-papo com o Fabiano daqui a pouquinho. E agradeço muito a presença de todos vocês, tá bom? Só vou encerrar aqui. E tchau, tchau, gente. Deixa eu deixar aberto aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada e sucesso para vocês.